Olá, meus amados, Pai do Senhor, estamos aqui para mais uma vez transmitir a nossa reflexão do meio-dia e nós vamos hoje ler no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14. João, capítulo 14, é o texto para a nossa meditação nesse dia. Bom, mais uma vez, poder compartilhar esse momento com os irmãos, poder compartilhar uma porção das Escrituras neste momento que nós estamos vivendo, de tantas informações negativas, de tantos prognósticos, muitas vezes pessimistas. Precisamos nos alimentar da boa palavra de Deus para mantermos a nossa alma refrigerada, nossa alma aquietada por aquilo que o Senhor tem a nos dizer através da sua palavra. Eu gostaria de ler com os irmãos, como já disse, João capítulo 14, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Esta é uma expressão de Jesus aos discípulos, após eles terem recebido todas as informações que antecederam esta palavra de consolação e encorajamento, vinda da parte de Jesus para eles neste momento difícil, da caminhada de Jesus com seus discípulos. As últimas informações de Jesus para os discípulos, antes de ir para a cruz, foram as mais difíceis, foram as mais duras para ele. Depois de 3 anos e alguns meses de caminhada com os discípulos, de intensa comunhão, intimidade, convivendo juntos diuturnamente, caminhando com eles constantemente. E diante do cenário de euforia, de entusiasmo que tomou conta deles, quando eles começaram a caminhar para Jerusalém, e de todas as expectativas que eles nutriram no coração a respeito de sua entrada em Jerusalém, tudo aquilo que estava acontecendo ali, a entrada triunfal, a declaração das pessoas a respeito dele, e toda aquela animosidade, toda aquela euforia, e até eles chegarem ao ponto de pensar que a instalação do reino se daria naquela ocasião, perguntando quem teria o direito de se sentar ao lado dele naquela ocasião. Para Jesus, todo este cenário de animosidade por conta dos discípulos só dificultou aquilo que ele tinha para dizer naquela última semana, mas ele tinha que dizer. E mesmo já no jantar em Betânia, quando ele está ali para ser recebido mais uma vez tão agradavelmente pelaquela família, ele oferece o jantar, ele é ungido naquele jantar, e mesmo naquele momento que parecia ser um momento tão devocional e calmo, ele fala que aquela unção que foi sobre ele estava ali preparando para o seu sepultamento. Então Jesus começa a dirigir as últimas palavras para os discípulos. Quando eles estão pensando no trono, Jesus pensa na cruz. Quando eles estão pensando em conquistas no âmbito humano, no âmbito de libertação política, Jesus pensa sobre a libertação do pecado. Jesus pensa sobre as dores que haveria de sua maior e mais importante obra que ele havia vindo realizar nesta terra. E ele começa a falar da cruz, ele começa a falar do sofrimento que viria sobre ele, ele começa a falar dessas coisas e começa a dizer aos discípulos que estava chegando a hora da despedida. E aquelas informações chegam para eles num volume tão grande que eles não conseguem assimilar aquilo. Eles não conseguem assimilar aquelas informações que Jesus está passando para eles. E de repente Jesus disse assim:
né, para eles, no capítulo 13, né, Jesus diz para eles assim: para onde eu vou, vós não podeis ir. Como isso? Como eles assimilam isso? Todos os dias, desde o dia em que eles foram chamados a caminhar com Jesus, para onde Jesus ia, eles estavam juntos. Até nos seus momentos mais íntimos, quantas vezes eles não estiveram com Jesus nos seus momentos de oração, nos seus momentos de intimidade, nos seus momentos intensos de comunhão, eles estavam lá juntos com Jesus. E o próprio Jesus disse para eles: vocês é que têm permanecido comigo nos meus sofrimentos, nas minhas tribulações. E agora Jesus chega e diz: eu vou para um lugar que vocês não podem ir agora. E eles ficam apavorados, e eles dizem que querem ir, que afirmam que vão com ele para onde ele for. E Jesus diz: para onde eu vou, vocês não podem me seguir agora, né? Porque eu vou voltar para o Pai. Então isso choca eles, essa mensagem de Jesus que diz para eles que vai voltar para o Pai. Isso choca eles, deixa eles atônitos, calados. O próprio Jesus se admira e diz: vocês não me perguntam para onde eu vou, porque vos falei dessas coisas e o vosso coração está triste, né? Aquelas informações finais de Jesus chegam num volume tão grande que deixa eles atônitos, apavorados, assombrados. Como isso? O que vai ser de nós se ele está dizendo que está indo e para onde ele vai nós não vamos mais poder segui-lo, né? O que será de nós? Então, o que se instala no coração deles é um sentimento de incapacidade, um sentimento de orfandade mesmo, que se instala no coração dos discípulos nesta ocasião em que Jesus diz que para onde ele vai eles não podem mais seguir. Então, eles se perturbam. Daí vem essa palavra de consolação da parte de Jesus: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Interessante que Jesus se preocupou muito em falar do cuidado dele, do amor dele e do Pai pelos discípulos. E aqui ele introduz a figura do Pai de uma forma muito intensa, o tempo todo falando do Pai, né? E aqui no capítulo 14 ele diz: vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Tomé disse: não sabemos para onde o Senhor vai, como é que a gente podemos saber o caminho? Estão tão confuso. Para onde o Senhor vai? Que lugar? E Jesus não estava falando de lugar. Jesus não estava falando simplesmente de lugar. Eles estavam com uma visão tão limitada, essa questão de tempo e espaço, né? Jesus diz: vocês conhecem o caminho para onde eu vou, né? Para onde eu vou é onde eu estou. E para onde vocês têm que ir é onde eu estou também. Porque ele diz: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim. E eles precisavam entender esse grande mistério dessa percepção de Jesus, não limitada ao seu corpo, não limitada à questão da encarnação, mas mais do que essa realidade visível e palpável que estava diante dos olhos deles, naquela limitação de Jesus no seu corpo físico, né? Naquela limitação espacial e temporal do seu corpo físico. E Jesus fala aqui do Pai. E aí então, se Jesus não pode mais estar com ele, Filipe se manifesta e disse assim: Senhor, mostra-nos o Pai, isto basta. Eles querem uma manifestação de Deus que dê a eles uma confiança, algo em que eles possam ancorar a esperança e possam dar a eles um certo tipo de paz no coração. Então mostra-nos o Pai. É o que eles querem nesse momento. Mostra-nos o Pai, isso é bastante para nós. Nos leve a ter uma experiência de uma manifestação de Deus que possa nos dar uma segurança maior. E aí Jesus olha para Filipe e diz: há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Quem vê a mim vê ao Pai. O que Jesus diz? Filipe, a maior manifestação que o Pai já fez de si mesmo está em mim. Está em mim. Todas as obras e todas as formas como Deus usou os profetas, se manifestou aos patriarcas, tudo aquilo está muito inferior à revelação de Deus, o Pai, na pessoa de Cristo.
Então o que Jesus disse? Tudo que o Pai pôde revelar de si mesmo, ele se revelou em mim. Olhe para mim. Né? E eles queriam algo que tivesse fora daquela experiência que já tinham vivido com Jesus, como algo que pudesse dar a eles aquela certeza de uma manifestação metafísica, sobrenatural de Deus. Quando Deus escolheu se manifestar em carne, quando Deus escolheu se manifestar numa encarnação, numa experiência de vida humana entre eles. A maior manifestação de Deus está aqui, diante de você. Não haverá outra. Não há outra manifestação. Quando Deus desceu sobre o Sinai, houve uma manifestação extraordinária. O povo de Israel ficou profundamente impactado com a revelação de Deus no Monte Sinai, que se manifestava em uma nuvem espessa, num som de buzina, no tremor da montanha, numa voz estrondante como de trovão e de relâmpagos que deixou o povo impressionado. Era uma manifestação de Deus para os filhos de Israel. Mas nenhuma manifestação de Deus é tão completa, tão perfeita, como a manifestação de Deus em Cristo. A carta aos Hebreus diz assim: outrora Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, porém a nós falou-nos pelo seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez o mundo. O Filho é o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Cristo é a manifestação mais perfeita que o Pai já fez de si mesmo. Se nós queremos a manifestação de Deus em toda a história da humanidade, a manifestação mais perfeita de Deus está em Cristo Jesus. É isso que Jesus disse: olhe para mim. Não haverá outra manifestação do Pai mais perfeita do que esta manifestação. Jesus encarnou o amor, a misericórdia, a bondade, tudo aquilo que é parte da natureza de Deus e de seus atributos está em Jesus Cristo, revelado para nós de uma forma que em Jesus nós temos a revelação completa de quem o Pai é. É isso que ele explica para os discípulos. O que o Pai pôde revelar de si mesmo, ele revelou estando em mim, né? Estando em mim. E é isso que Jesus disse: olha, crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim. O que em mim há está no Pai, e o que há no Pai está em mim. É isso que ele fala para os discípulos nesta ocasião. Então eles ficam naquela conversa de que existe Jesus e o Pai. E Jesus disse assim: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. E por enquanto o que está sendo manifestado e revelado aqui é as duas pessoas da Trindade, as duas primeiras pessoas da Trindade, o Pai e o Filho. Isso é maravilhoso. Mas Jesus tinha guardado para eles uma coisa muito especial, exatamente para esse momento difícil. Uma coisa muito preciosa, Jesus tinha guardado para eles. Porque quando Jesus dirige essa palavra dizendo: não se turbe o vosso coração, não é apenas alguém escolhendo palavras certas para dirigir alguém no momento difícil, apenas como meras palavras, mas como alguém que está providenciando algo para suprir a carência, a necessidade deles neste momento, que estão se sentindo desolados, estão se sentindo apavorados diante da realidade da ausência de Jesus. Então eles, se Jesus não vai estar lá, o Felipe disse: mostra pelo menos o Pai para nós, né? Nos mostra o Pai. Jesus está aqui. A revelação que o Pai fez de si mesmo, ele fez em mim. Só que Jesus não para por aí, porque a palavra, a revelação mais especial vem aqui agora para eles. Aquilo que vai suprir. Jesus vai falar disso com entusiasmo tão grande que talvez eles nem compreendam no momento. Só vieram compreender depois que isso se tornou uma experiência afetiva na vida deles. Mas naquele momento que Jesus fala com tanta empolgação, com tanto entusiasmo, dizendo para eles que era necessário que as coisas acontecessem assim, para os discípulos naquele momento, parece que a coisa não fazia muito sentido. Tudo que eles queriam é que Jesus permanecesse com eles. Quando Jesus falava em ir para a cruz, eles repreendiam: não, o Senhor não vai, o Senhor não pode ir para a cruz, não vai acontecer isso. Eles queriam retê-lo, e Jesus disse: eu preciso ir.
Convém, é necessário, é muito importante, é muito melhor que eu vá. Você sabe por quê? Porque Jesus sabia que a obra da redenção só seria completa com a sua morte, ressurreição, ascensão e entronização à direita de Deus o Pai, para que ele enviasse sobre a igreja as bênçãos consequentes de sua obra consumada. E os discípulos estavam tão cegos, tão incapazes de compreender o momento e assombrados diante da realidade da ausência de Cristo, que tudo que eles queriam era conservá-los ali. Ora, o próprio Filipe o próprio André chegou a sugerir para Jesus que ele fosse estar entre os gregos. E é assim que ele sugere para Jesus quando alguns gregos procuram Jesus, talvez tentando ali de certa forma livrá-lo de todo aquele ambiente de perseguição. Então você vai perceber aqui, e aí Jesus disse assim: se o grão de trigo cair na terra não morrendo, fica só, ele tem que morrer para produzir muitos frutos. E o discípulo protegendo Jesus, cercando de um lado e do outro, tentando tirá-lo daquele caminho de morte e não conseguindo aceitar aquela realidade. E quando bate aquela realidade, naquele volume assustador, eles ficam assim, apavorados. E aí Jesus fala dele, do Pai, e aí de repente introduz um assunto maravilhoso. Naquele momento de tanta angústia, de tanta incerteza, Jesus disse para eles assim: olha, não se turbe o vosso coração. E ele diz assim: não vos deixarei órfão, rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. Você observe que esse capítulo 14 de João é maravilhoso, porque ele primeiro fala dele, depois do Pai, e ele e o Pai são um, e argumenta com os discípulos a respeito dessa verdade. E aí os discípulos pegam, então nos mostra o Pai. E Jesus: espera aí, ainda não cheguei aonde eu preciso chegar para vocês. E Jesus disse: eu vou dizer, tem outro, tem outro. Tem o Pai, tem eu, que somos um, e tem outro. E é exatamente sobre este outro que eu quero falar para vocês. É sobre o outro que eu quero falar. E a vinda do outro depende da consumação daquilo que eu vim fazer. Por isso que Jesus fala com tanto entusiasmo, e eles estão assim, sem compreender porque que ele fala daquela forma: convém que eu vá, é importante que eu vá e tal. E eles olhando: como isso é importante para nós? Como isso pode ser importante para nós que ele se afaste de nós? E Jesus disse: é eu e o Pai, e tem um outro. E ele chama o outro de Consolador, e diz para eles que este Consolador seria dado a eles para estar com eles, habitar neles e ficar com eles até a consumação dos séculos. Uma presença permanente, aquilo que eles sempre quiseram, né? Ele disse: olha, vocês acham que eu vou deixar vocês sozinhos? Não, eu virei para vós e vou ficar com vocês para sempre, na pessoa do Espírito Santo. Na condição física, Jesus estava limitado a espaço e a tempo. Nessa maneira maravilhosa que ele escolheu de estar conosco, ele não se limita mais a espaço nem a tempo. E aqui ele disse: eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador. A gente fica pensando: o que é um Consolador? O que significa esta palavra? Alguém vai estar passando a mão sobre a nossa cabeça quando nos sentimos coitadinhos, com os sentimentos de autocomiseração, nos sentindo frágeis? Não, o Consolador aqui é Paracletos, alguém que se põe ao lado e se esforça conosco, alguém que veio para fazermos que a gente seja encorajados e sejamos estimulados a continuar batalhando com tudo aquilo que Deus tem provido para nós. Consolador aqui não é aquele que põe a mão sobre a nossa cabeça tentando nos fazer sentir melhor em nossos sentimentos de falência. É aquele que diz: vamos, eu sou a tua força, eu sou a tua fortaleza. É o que nos encoraja, é o que nos anima. O apóstolo Paulo diz que o Espírito ajuda as nossas fraquezas. E esse texto significa que o Espírito aparece quando nossas debilidades se manifestam.
O Espírito está ali para nos ajudar quando somos tomados pelos momentos de debilidade humana. Mas Ele quer ver o nosso esforço, a nossa disposição. O que é ajudar? É chegar e se esforçar com alguém que está se esforçando por algo. Então o Espírito Santo só se manifesta na vida daqueles que estão num processo de esforço e dedicação. Porque a ideia de ajudar é exatamente essa: alguém que se esforça junto. E o Espírito Santo quer se esforçar junto com você, mesmo diante de suas fraquezas. E Jesus, sabendo que nós somos, de fato, carregados de fraquezas, trabalhou maravilhosamente para nos enviar o seu Espírito para estar conosco. A Trindade Santa trabalhou de uma forma muito perfeita. Por quê? Porque é Deus sobre nós como Pai, é Jesus por nós como Filho, é o Espírito Santo em nós, atuando para que possamos viver uma vida verdadeiramente eficaz na atuação no reino de Deus. O Espírito Santo é o Consolador que nos foi dado para nos fortalecer e nos ajudar em todas as nossas dificuldades. Por isso que Jesus fala dele com tanto entusiasmo, dizendo: convém que eu vá, porque se eu for o Consolador, venha. Se ele vier, ele será derramado sobre toda a igreja. E Jesus diz que esta é uma bênção exclusiva da igreja. Exclusiva da igreja, porque ele diz assim: é o Espírito Santo da verdade que o mundo não pode receber, mas está convosco e habitará em vós. Bênção exclusiva da igreja de Deus, que sabe quem é o Espírito Santo. Quando as pessoas falam, a respeito de Deus sem ter o Espírito Santo, eles falam de forma equivocada. Mas quando você fala a respeito da sua fé, você fala porque você tem Deus habitando em você, na pessoa do Espírito Santo. Você sabe que as suas experiências lhe dão base para a sua fé, para a sua confiança em Deus. O Espírito Santo nos foi dado para estar conosco todos os dias. Se lembra de uma coisa? Que houve dias tão difíceis para o Espírito Santo nesta terra, em que a maldade tomava conta de toda esta terra, momentos em que a igreja mergulhou em situação de decadência, mas ele nunca foi embora. E nós estamos no tempo do fim, no momento mais difícil da história da humanidade, esse tempo difícil, esse tempo doloroso. E mesmo assim, você precisa entender que o Espírito Santo continua conosco, porque a promessa é continuar conosco até a consumação dos séculos, em todo o tempo. Não importa se os dias são favoráveis ou desfavoráveis, a certeza que temos é que o Espírito de Deus estará conosco para sempre. Receba a consolação da parte do Senhor e deixe o Espírito Santo ajudar você em suas fraquezas. Vamos orar. Deus soberano, nosso Pai querido e maravilhoso, eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade de poder estar aqui diante de Ti e junto com o Teu povo, Senhor, nessa condição, ó Deus querido, em que nos encontramos de isolamento, Senhor, clamar a Ti, Senhor, por todo este país, pela Tua igreja plantada neste país. Guarda o Teu povo neste momento difícil, dirige o Teu amor, Senhor, ao coração dos Teus santos, o perfeito amor que lança fora todo medo. Abençoa a nossa nação, visita o nosso país, visite todas as nações do mundo que estão atingidas, especialmente aquelas mais, Senhor Deus querido, atingidas por esta contaminação. Envia o Teu socorro do alto, Senhor, e segundo as Tuas misericórdias, visita, Senhor Deus, o coração de todos os Teus filhos nesse dia. Muito obrigado, Senhor, por este momento. Nós te oramos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Meus amados, a paz do Senhor. À noite estaremos aqui para transmitir a nossa palavra de ensino aos irmãos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.